Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Na semana que passou agora, algumas pessoas ficaram chocadas, algumas pessoas ficaram extremamente assustadas com uma passeata que aconteceu nos Estados Unidos, onde neonazistas e pessoas que defendem ideologias de supremacia racial, entre outras questões, foram às ruas protestar e defender o seu ponto de vista. É claro que no mundo de hoje é realmente assustador que algumas pessoas mantenham esse tipo de pensamento. A gente vê aí uma discussão muito grande acontecendo nas mídias sociais entre direita e esquerda, mais interpretações sobre o que é cada um desses conceitos. E embora aqui no canal a gente tente sempre fazer um caminho educacional, eu tenho vontade de fazer alguns vídeos futuros discernindo e explicando exatamente o que são esses grandes conceitos da história. Mas hoje, como é um vídeo que tem que ser rápido, uma coisa que eu não posso me prolongar, e como a gente está percebendo que o que falta nas pessoas é realmente conhecimento, eu resolvi trazer uma ponte entre a cultura pop, entre as mídias e um pouco de conhecimento, porque falta entender o que é o nazismo, entender o que é essa postura. Então a gente vai hoje elencar as 5 obras que, na minha opinião, melhor explicitam, melhor explicam o que é o nazismo. Um Homem Bom, de 2008, é um filme dirigido pelo Vicente Amorim. Vicente Amorim é brasileiro, filho de diplomatas, ele nasceu, se eu não me engano, na Áustria, ele é austro-brasileiro, digamos assim, mas aí é um cineasta que tem esse excelente filme em sua carreira. É um filme interpretado pelo Viggo Mortensen, quem lembra é o ator principal da saga do Senhor dos Anéis, é um ator que eu particularmente gosto muito. O Viggo Mortensen foi indicado para o Oscar por esse filme, não chegou a ganhar a estatueta, mas foi indicado. E é um excelente filme para você entender a ascensão do nazismo e o quanto essa ideia era atrativa dentro da Alemanha daquela época, na conjuntura econômica, na conjuntura social e política da Alemanha naquela época. O Viggo Mortensen faz um professor cujas ideias começam a interessar os alemães, os nazistas, e ele é cooptado, ele é convidado a fazer parte do nazismo, do partido nazista. A gente percebe todos os mecanismos de atração e como ele vai se perdendo dentro daquela ideia, daquele mundo. Não é um filme rápido, é um filme um pouco lento. Se você não gosta de filmes mais lentos, você pode ter alguma dificuldade, mas é uma obra interessantíssima para a gente entender esse início do processo da ascensão nazista dentro da Alemanha. A Fuga das Galinhas, de 2000. Você deve estar se perguntando nesse momento, a Fuga das Galinhas tem alguma coisa a ver com nazismo? Na minha opinião pessoal, tem e muito. O filme A Fuga das Galinhas ele se passa dentro de uma fazenda inglesa da década de 50. Mas se você analisar a indumentária, se você analisar a representação das galinhas, você vai ver que existe um paralelo ali naquele meio que você pode apresentar isso para uma criança. Então quando você, na verdade essa é a minha sugestão, quando você quer começar a apresentar essa ideia para pessoas em tenra idade mesmo, eu digo abaixo de 10 anos, para você já mostrar que em alguns momentos da história humana, alguns outros humanos isolaram seres da sociedade e mantiveram eles dentro daquele processo. Eu acho que é um filme que inicialmente é só uma animação, mas que se você analisa ele com um pouco mais de cuidado, você percebe uma série de nuances nele sobre o Holocausto, sobre toda essa ideia xenofóbica que existe dentro do nazismo. A minha terceira sugestão não é um filme, é o único dessa lista aqui que não é filme, e para mim até hoje é a melhor, a mais completa e mais interessante expressão sobre o nazismo, sobre o Holocausto que já foi criada. Eu já tenho um vídeo do canal falando sobre essa obra, mas se a gente tem que falar de Holocausto, a gente tem que repetir ela para sempre. Até porque, ao contrário de outras obras como Anne Frank e outros diários, outros relatos, ela acabou, pelo meio onde ela foi produzida, ficando isolado de boa parte do público. Então é Maus de Art Spiegelman, é um quadrinho
maravilhoso. Eu vou colocar aqui no link na descrição o meu vídeo especial sobre mouse. É um vídeo um pouco mais antigo daqui do canal. Se hoje eu já não tenho muita tecnologia, antes era bem pior, eu ainda não consegui editar algumas coisas direito. Mas mouse é um vídeo muito interessante, perdão, o vídeo nem tanto. O mouse é uma obra muito interessante que eu acho que todo mundo tem que ler. Todo mundo tinha que ler. Se não fosse uma obra tão cara, uma obra... Nem é tão cara, mas eu não posso passar como um paradidático, por exemplo, porque eu adoraria que todos os meus alunos lessem Maus. A história, só para resumir, para quem não quiser ir lá ver o vídeo, é sobre o pai do autor, Art Spiegelman. O pai desse autor, ele vai para o campo de concentração de Auschwitz, mas aí durante a revista ele conta toda a vida do pai, desde a ascensão nazista até os períodos dentro do campo de concentração, a vida dele mais velho, tem algumas metalinguagens maravilhosas, eu já escrevi artigos sobre, é excelente, é uma obra fundamental. O quarto filme, talvez o mais lugar comum de todos os filmes que eu estou falando, de todas as obras que eu estou falando aqui, é A Lista de Schindler, de 1993, feito pelo Steven Spielberg. Não dá para não elencar A Lista de Schindler se a gente vai falar de Holocausto. É um filme longo, é um filme até certo ponto desesperador, mas talvez seja uma das obras que mais assustaram e mais assim demonstraram o quanto a alma humana é pavorosa e pode ser tão maquiavélica. A Lista de Schindler é fundamental para qualquer pessoa que diga gostar de cinema. A Lista de Schindler é fundamental para qualquer pessoa que goste de história e que queira entender aquele momento. É um filme lento, é um filme angustiante até certo ponto, de cenas bem fortes, mas que não deve ser nunca dispensado de uma lista que se propõe a gerar uma reflexão sobre o nazismo, sobre o Holocausto. Aqui eu queria fazer um paralelo, antes de falar do nosso último filme, já que a gente vai dar um pulo, de outras obras que falam sobre o Holocausto que eu não elenquei aqui. A gente tem O Menino do Pijama Listrado, a gente tem uma série de obras até bastante populares no mundo contemporâneo. Mas aí eu queria fazer uma sugestão à parte, fora desse top 5, que é o filme Tiefland, da Leni Riefenstahl. Por que eu estou falando isso? A Leni Riefenstahl, ela foi a cineasta do Hitler. Ela que produzia os principais filmes políticos do Führer. Algumas obras dela são bastante interessantes se a gente for analisar pelo ponto de vista da inovação cinematográfica. Tiefland foi o último filme dela e ela produziu ele sobre uma comunidade cigana. Geralmente a gente olha o Holocausto principalmente pelo Holocausto judeu, o que eu em nenhum momento nego que foi o maior massacre de minorias que já tivemos na história da humanidade. Mas existem outros holocaustos. Durante a Alemanha nazista, todos os ciganos da Alemanha, ou pelo menos grande parte deles, foram também levados para campos de concentração. Existiam negros, anões, deficientes físicos. Existia uma iniciativa estamental de acabar e de purificar não apenas dos judeus, e sim de outras comunidades. Os ciganos são muito poucos falados. E esse filme, curiosamente, foi o que livrou, até certo ponto, a Leni Riefenstahl do Tribunal de Nuremberg, do Tribunal de Crimes Nazistas, porque durante o processo onde ela fez esse filme, onde ela produziu esse filme, ela acabou tirando de campo de concentração muitos ciganos e acabou conseguindo a liberdade deles. Não vou aqui discutir se isso foi só uma técnica da defesa dela para conseguir a absolução ou se ela realmente tinha boas intenções, eu acho que não cabe aqui, mas é uma obra muito interessante, uma obra difícil de encontrar em português, eu mesmo não vi em português. Tentei fazer uma legenda, mas eu tive alguns problemas tecnológicos, isso muito tempo atrás, mas é uma menção honrosa aqui que eu faço para Tiefland. Por último, não é um filme exatamente pra gente entender o momento onde o nazismo aconteceu, e sim um filme pra gente entender talvez o que acabou de acontecer agora, onde neonazistas ainda existem escondidos. Esse filme se chama O Aprendiz, ele foi lançado em 1998. E ele é de direção de Bryan Singer. Ele, na verdade, catapultou o Bryan Singer pro cinema. Pra quem não lembra, é o diretor do primeiro X-Men e a grande mente ali por trás dos filmes dos X-Men que foram muito importantes para essa nova onda de cinema de herói que a gente tem aí hoje em dia. O ator principal desse filme é o Ian McKellen, o nosso Gandalf, o nosso Magneto, que nesse filme interpreta
um nazista que se esconde entre a população dos Estados Unidos. Um menino descobre que ele é nazista e começa a tentar chantagear ele. Só que nesse processo, uma série de jogos psicológicos que o velho começa a fazer com o menino levam a gente a entender como existe ainda na subcultura escondida uma série de preconceitos cotidianos. Na verdade, não é só o nazismo, não é só o neonazista. Todos nós temos inúmeros preconceitos dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma. E eu acho que a gente tem que não apenas olhar para o que aconteceu e se chocar, mas procurar dentro de nós mesmos, individualmente mesmo, qual é o nosso preconceito e o que a gente pode fazer para evitar ele. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não foi um vídeo que tinha uma proposta divertida, pelo contrário, era apenas didático para a gente evitar que continue acontecendo esse tipo de coisa no mundo contemporâneo. Ou pelo menos eu não quero, de maneira alguma, ver qualquer aluno meu, qualquer pessoa que tem uma proximidade comigo falando ou defendendo esse tipo de postura. Então eu acho que eu tenho que me colocar. Até vi alguns outros youtubers, os youtubers famosos, ao contrário de mim, falando que qualquer pessoa que tenha algum tipo de canal ou algum tipo de influência tem que se posicionar, e eu concordo. Eu acho que com relação a isso, todo mundo tem que se posicionar, não se pode ficar em cima do muro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês vejam algumas das minhas citações aqui. Se você gostou, curte, compartilha, vamos ajudar o canal a dar essa continuidade. Muito obrigado, gente.